Gravando. Daqui a pouquinho começa. 6h30. Então, beleza. Pessoal, então hoje ficou para vocês lerem os capítulos, acho que 18, 19, 20, ou... 19, 20. Vocês vão ler hoje o 21 e 22, eles são bem curtinhos. Deixa eu ver. Oi, Logan. Quem tá? Ó, quem tá aqui. Vai começar bem já. Ó, o Juan. Mas chegou bem na hora do Logan. E aí, Logan? Você tomou banho ontem? Você não gostou, né? Você não gostou de tomar banho. Então, Ian, Santos Aquiles, permitir. Então, leiam o capítulo 21 e o capítulo 22. Vai dar rapidinho, né, uns 25 minutinhos, daí sobe. E daí, a hora que foi 5 para 7, eu volto aqui e a gente fala desses 5 capítulos dessa semana, beleza? Então, até daqui a pouquinho. Vou deixar um recado pro pessoal aqui no grupo. E daí eu já vou fechar. Vale Mariane, permitiu. Já vou fechar a câmera. Pessoal, boa noite. Quem chegar depois, vai lendo os capítulos 21 e 22, eles são bem curtinhos. 5 para 7, está combinado de eu reabrir a câmera e daí a gente fazer análise, conversar um pouquinho sobre os capítulos dessa semana, beleza? Então, até daqui a pouquinho. Vou fechar aqui para eles também. Até mais. Até daqui a pouco, pessoal. Até as 5 para 7.
Voltei, pessoal. E não estou sozinho. Tem alguém comigo aqui. Ó, o Cheetos. Dá tchauzinho, Cheetos. Bem de pertinho, ó. E... vou botar que ele tá apavorado. Vai, Cheetos. Vai pra lá. Então, bem-vindos de volta, pessoal. Vou comentar esses 5 capítulos de hoje, então. Vamos lá. Nossa, ninguém deu oi pro Chico. Tadinho. Eita, tá voando tudo aqui. Peraí. O capítulo 18, né, a gente parou no 17. Capítulo 18, então foi ele comentando a volta pro Brasil, tudo, né? Foram para. Isso. 18. Peraí. Grudado as partes aqui para ser adesivinho. Zezão foi reconhecido no Brasil como herói. Esses capítulos aqui, o 18, o 19 e o 20, eles são interessantes para ver assim, a questão da hipocrisia, né, da imprensa falsa, das pessoas se deslumbrando e fingindo ser quem elas não são, né, na frente das câmeras, toda essa parte aí é interessante da gente ver. Então, o Zezão foi recebido como herói, né? Claro que isso só acontece porque, como eu disse, campeão olímpico, ele vai insistir naquele ponto lá. Não é campeão de verdade. Jornalistas se amontoavam no aeroporto para tentar uma entrevista e, com sorte, arrancar uma lamentação em favor do esporte amador. Só 4 brasileiros ganharam ouro naqueles jogos. Os ricaços do iatismo, que já nasceram ricos. As gatinhas do bolo de areia, que ganhavam uma baba nesses circuitos internacionais. E o Zezão, o único fudido que, por isso mesmo, dava muito mais notícia, né? Porque a imprensa gosta de explorar sensacionalismo e tudo. Foram na casa dele, entrevistaram mãe, pai, vizinho, aquela vizinha fofoqueira que tinha um sobrinho aleijado por causa do Vale Tudo, né? Todo mundo disse que Zezão, que sabia que Zezão tinha futuro e que ia ser orgulho do Capão Redondo e o Escambau. Vocês lembram que o pai não acreditava, a mãe não acreditava, a vizinha não acreditava, mas daí depois que ele foi campeão todo mundo fala que acreditava, né? Então essas hipocrisias. Mentira do caralho, ele fala. E a turma toda falou que o boxe não dava futuro e que ele ia se fuder. Ainda bem que aquela lorota toda não foi na minha frente. Assisti tudo em casa, no Esporte Espetacular. Tanto que a entrevista que ele deu foi muito boa. Esse capítulo aqui quase que dá para ler na íntegra, de tão bom que é. Também dei entrevista. Segundo a reportagem, Zezão treinava em uma academia de bairro. Mas veja só que ideia. Qual academia não é de bairro? Né? Academia de boxe. Alguma fica suspensa no ar, ou numa balsa, ou numa fazenda. Estão querendo dizer que eu era apenas um pé rapado. Eles, como não sabem nada de boxe, acham que para ser campeão tem que treinar numa academia grande, cheia de equipamentos novos, com técnico fresco e um técnico fresco. Né? Não sabem que todo triunfo do boxe é solitário. É o sujeito, seu treinador, seu esforço e porrada. Aí vamos ver aqui. Você sabe como é que é o Inácio Beristian? Daí ele fala lá do técnico mexicano, que treinou dezenas, centenas de campeões mundiais, ninguém nunca ouviu falar dele, né? E que as academias de boxe no México tem uma em cada esquina, é tudo umas biboquinhas, umas coisas feias, né? E daí, a hora a entrevista dele eu vou ler na íntegra porque tá muito boa. Ele foi seco, direto, reto, não teve muita, né? E daí lá, pois bem, me entrevistaram um fudido treinador de bairro que achou um gênio escondido na puta que o pariu, que virou campeão olímpico. Esse era o fundo da matéria, né? Dei logo uma entrevista para uma repórter baixinha que parecia um orangotango ruivo. Como foi treinar o Jungle Boy nos últimos anos? Perguntou a mulherzinha. Normal. O cara é bom, mas eu ensinei alguma coisa. Normal. Quais os principais desafios que vocês enfrentaram durante a preparação? Bom, tive que ensinar o Zezão a encurtar a distância, sem clinchar, e dar aqueles cruzados de fresco, que são os únicos que aceitam na Olimpíada. O Ministério do Esporte deu algum apoio?
Você acha que eles podem ter ajudado em algo que não fizeram? O Nicolas, vamos pedir o Nicolas chegar. Boa noite, Nicolas. Ele falou assim, nada. Revolução seria se o cara... peraí. Não, peraí. Sei lá. Não sei nem quem é o ministro. Né? Na verdade, o ministro era o Pelé. O primeiro ministro do esporte do Brasil foi o Pelé. Você considera uma revolução o fato de um garoto pobre, negro, ter sido campeão de boxe? Nada. Revolução seria se fosse um branco e rico. Campeão de boxe é tudo preto e pobre. Ou mexicano e pobre. Ou russo e pobre. A única coisa que todo campeão de boxe tem em comum é que são todos uns ferrados. Como foi... E a mulher estava fazendo cara feio pra ele. E dava essas respostas. Como foi trabalhar com o Zezão nos primeiros passos do boxe, até a consagração da medalha de ouro? Foi foda. A família enchendo o saco, o cara arrumou uma gambiarra na véspera do embarque. Enfim, só se salvou porque é um boxeador de mão cheia. Mas foi tudo uma merda. O Zezão foi considerado uma grande zebra pela imprensa internacional. Você esperava que ele voltasse com ouro? Esperava sim. Até porque aqueles caras com quem ele lutou eram todos uns calças cagados. Aí a entrevistadora, a repórter, não gostou, né? Saiu com cara de cu, segundo o narrador aqui, o treinador. O certo é que no outro dia estava estampado no jornal: descaso com o esporte olímpico. Treinador campeão diz que não sabe nem o nome do ministro do esporte. Ao lado, uma foto minha com o boné da Antártica. Então, assim, aquela imprensa já preparando toda aquela manchete sensacionalista, aquela notícia, né? Ele respondeu com objetividade, falou: é isso, daquele jeitão dele. E daí ela já fez toda aquela coisa sensacionalista, fala assim: o Brasil não apoia esporte amador, lá. E deu resultado, né? Porque daí, na outra semana, já estava um representante do ministro dos esportes lá, né? Ele falou assim: você acha que o Pelé ia aparecer na minha academia? Nada, mandaram uma almofadinha do segundo escalão, que chegou na quarta noite e veio bater aqui com uma caralhada de jornalistas e assessores. Chegou como o político chega, procurando uma criança ou um velhinho para abraçar. Me abraçou logo, o filho da puta. E porque naquele momento eu nem era tão velho, né? Depois mencionou, os atletas. Enfim, o Zezão conseguiu lá, depois de um monte de blá blá blá, o Zezão conseguiu mais uma graninha, né? Conseguiu uma bolsinha do governo lá. Cacete nenhum. Sei que tem muito atleta precisando de dinheiro, principalmente nas modalidades que ninguém pagaria para assistir e que ninguém se interessa. Mas o problema do esporte olímpico no Brasil é essa ladainha escrota. Ai, coitadinhos. Ai, dá um dinheirinho. Ai, ministro vai ajudar os pobrezinhos. Como é que os caras vão ser campeões desse jeito? Como é que os caras vão chutar o cu dos gringos se são obrigados a passar o ano agindo como mendigos na porta de mendigos de porta de igreja? Né? Então o treinador não tinha muita papa na língua, né? Ele falava e dava as porradas dele ali. Só que assim, o Zezão, né, que se deu bem, porque o que aconteceu? Ganhou. O que ele falou assim, a imprensa me entrevistou, eu expliquei que agora, com mais dinheiro, ia dar para trocar o vaso sanitário, que estava velho, melhorar a boia do monstro e ajeitar um refoco na parede lateral da academia. Para o Zezão, saiu tudo de melhor, né, que encomenda. Papou mais uma bolsinha e começou a fazer umas propagandas, né, propaganda de casa de material de construção. O Bitelo tá nessa mesma vibe, tá fazendo propaganda de casa de material de construção, né. O capim era pouco, mas era muito para um atleta amador. Daí, ele falou que o Zezão nasceu virado para a lua mesmo, né? Foi comprar um Gatorade lá, e daí roubaram a bicicleta dele, saiu correndo, pega ladrão. E daí aqui tem uma coisa bem, bem grave, né? E é uma realidade nossa. Ele pegou o ladrão saiu correndo, aí a polícia chegou e prendeu o Zezão, porque ele era negão, né? Prendeu o Zezão, falou, o ladrão de bicicleta aqui. Ele falou, não, a bicicleta é minha. Foi preso, foi em cana. O treinador foi lá para a delegacia, enfrentou a polícia, né? A polícia não acreditou nele, falou, não, a bicicleta era dele. Não é, não sei o que, esse aqui é o Zezão, tal, pediu autógrafo, fez não sei o que, apertou a mão, e depois falou, não, mas ele vai ficar preso porque ele estava roubando bicicleta. Aí consegui lá com o jornaleiro, né, que ele fala que antes de ter câmera para todo lado, né, celular filmando para todo lado, as câmeras eram os jornaleiros dava prestar atenção em tudo. O jornaleiro foi lá,
né? O carinha da banca de jornal foi lá, deu o seu testemunho e falou, não, a bicicleta era dele, o cara roubou, ele foi correndo atrás, tal, blá, blá, blá. Mas dá para ver que tem uma coisa que o Milton denunciou o racismo aqui que aconteceu, né? E o cara é negro, gritou, pega ladrão a ele, né? E na verdade ele era vítima. Bom, enfim, saiu de lá, né, com o... Aqui, ó. Como eu disse, o Zezão estava com o cu virado para a lua. Não sei como a história vazou na imprensa. Aí a imprensa fez todo um alarde. Aí que foi o negócio. Telefone tocando para todo lado, proposta de patrocínio, entrevista pro caralho, participação de todo tipo, e até banheiro do Gugu o Zezão participou. O Fantástico fez um especial sobre racismo. Engraçado é que o Zezão, que não chorou na delegacia, se desmanchou em lágrimas na hora da entrevista. Então o Zezão já estava assumindo um personagem ali na frente do Fantástico, né? Ah, vou contar minha história triste. Lá na delegacia ele foi firme e forte, e daí na frente das câmeras do Fantástico ele chorou que nem um bebezão. Mostraram a casa dele, minha academia, reprisaram a entrega da medalha e alguns trechos da luta. O delegado babaca foi transferido para a casa do caralho e a Secretaria de Segurança fez uma nota dizendo que o Zezão era o Kiko. Né? Desse jeitão que o treinador fala, ele falou assim, ó, a justiça acabou sendo feita aí, né, num caso de racismo, bem feito do delegado. Aí, capítulo 21 e 22, que vocês leram hoje, né? Bom, aí já foi final de 96, já estou indo para 97. E agora ele estava querendo ir para os Estados Unidos mesmo, disputar, né, tentar ranquear ele no profissional de boxe mesmo, né, que o boxe olímpico não era exatamente boxe, como ele falou. Aí o Terracota lá arrumou um empresário fodão, não sei o que era um picareta, eles largaram, né, o Chicletinho arrumou outra pessoa, eles acabaram indo, né, e acabou meio que dando certo, né? E daí arrumou uma briga, né? Uma luta com o Campbell, que era um ex-campeão, assim, um ex-campeão já ali na faixa de se aposentar, né? Já com 38 anos, já um pouco mais velho para o boxe, mas que ainda queria, né, pegar aí novatos e tentar se aposentar com algum brilho, né, na carreira. Enfim, arrumou-se a luta, né? Aí ele viu que o cara era canhoto, falou que dificuldade de lutar com canhoto, que assim, é mais fácil para um lado, mais difícil para o outro, porque quase todo mundo é destro. Enfim, aí ele foi treinando o Zezão para luta, eles ficavam assistindo as fitas antigas dele lutando e treinando durante o dia. E daí ele tentando colocar as coisas na cabeça do Zezão. Zezão, tá vendo esse cabecinha descuidado desse coroa? Ele joga direto com força. Se pegar, te derruba, mas quando é bloqueado, ele dá essa esquiva para dentro. Se você vai fazer o seguinte, bloqueia o frontal e contra-ataca, com um cruzadinho no queixo ou um upper, né? O upper é aquele golpe mais legal que tem. Certo? Amanhã vamos simular. Aí ele ia ganhar $20 mil por essa luta, né? Só por lutar ele ganhava 20 mil. Se ele ganhasse, ele ganhava 100 mil. Aí, olha de novo, esse é o Zezão verdadeiro, né? O Zezão verdadeiro pergunta: professor, o senhor acha que $20 mil dá para comprar uma casa para minha mãe? Então, a essência do Zezão tá aí. Qual é o objetivo dele com toda essa parafernália, essa coisa toda? Comprar uma casa para a mãe dele. Então, tá aí o Zezão que é coração, né? Dá para comprar uma casa merda, porque desses 20, 4 são meus, 1 mil são para dividir com a moçada, você vai pegar uns 15 na mão e a receita vai comer mais de um quarto. Agora, se você ganhar, compra uma casa para velha com banheiro de azulejo e tudo mais. Vai lá e derruba esse babaca e acabou. Aí o olho do Zezão show de lágrima, quando ele falava assim, ó, isso, daí quando ele botava as coisas, entrou na cabeça do Zezão, o Zezão vai lá, pá, cumprir o combinado, né? Cumprir a promessa. Cumprir a missão. Se imaginou entregando a casa, imaginei chegando pro pai dele dizendo, eu não te disse, cacete. Né? E o último capítulo, né, o 22 dessa semana, claro, é a luta. Esse é muito legal, né? Vão para Las Vegas, tal, ele fala da cidade do pecado, o pessoal chama de cidade do pecado, é mais organizada que qualquer cidade brasileira. Ele fala lá que um monte de prostituta feia, que nem o Zezão se interessou, né, que ele tava com medo. Daí teve o tal do trash talk, que é aquele
aquele bate-papo que eles têm antes da luta, um dia antes, e ficam se provocando com a imprensa. Lá é uma coletiva de imprensa em que os jogadores, os lutadores ficam se provocando, um provocando o outro, entrando no jogo do outro. Só que o Zezão era tão bobalhão, né, tão cabeça de crianção, que ele não conseguiu entender o que era para ele falar. Ele falou uns negócios tudo meio truncado. E daí o treinador que falou lá, né, que você vai ver seu velhote, você vai apanhar, não sei o que, blá, blá, e daí deu aquela confusão toda, e daí eles pagavam os caras para ser empurrador, né, o empurrador o pessoal fica empurrando os outros para causar confusão. Isso aconteceu lá em Santos já. Aí o Zezão vai todo bobalhão lá, crianção, professor, por que ele me empurrou? Parecia uma criança de 7 anos se queixando para a tia da escola, porque é lutador de boxe e não tua babá. Isso aqui é Olimpíada, não tem esse negócio de espírito do barão de não sei das quantas. Aqui é boxe de verdade. Agora tá chateado? Enfia a mão na fuça desse vagabundo com força. Não consigo entender porque um cara, né, como um cara que nem me conhece, me trata daquele jeito. Que é uma coisa natural da luta. Né? Os caras vão se provocar, vão se ofender, isso faz parte do teatro antes da luta. Né? E ele falou que faz parte, inclusive, do psicológico. Aí, ó, como pode ser tão ruim assim? Meu Deus, ai, mamãe dolor. Meu filho, você não está no Fantástico mais. Ficar choramingando não vai te trazer patrocínio. Boxe é isso aí. Se ele mexer na tua cabeça, já está ganhando a luta. Por isso que ele falou, se ele ganhar no psicológico, ele já começou a ganhar, né, antes da luta. O falatório é parte da luta, aliás, uma parte importante da luta. E outra coisa, o negão lá não é gente ruim, coisa nenhuma. Pelo que vi, ele é gente fina, tem uns 200 filhos, ajuda a mãe, a porra toda. Né? Se você tiver sorte, vai ser como ele daqui a uns 20 anos. Tenha respeito, mas meta a mão na cara dele. Antes da mãe dele chorar do que a sua. Aí ele balançou a cabeça, mas acho que nada entrou. Certo é que a luta foi do caralho. Daí ele fala lá que a luta que ele começou perdendo, né? Aí depois o segundo round eles já estavam meio empatados, mas ele tava apanhando muito, né? O cara tava batendo muito forte. E daí no terceiro, quarto, quinto round, assim, ele mandou, o Zezão virou a máquina de bater, né? Bateu. E ele viu que o Zezão ia ganhar, só que antes do sexto round, o que acontece o Campbell desistiu. Né? O Chiclete falou, o cara mandou parar a luta e não vai mais, quer dizer, arregou. Né? O Zezão estava apanhando do Zezão, viu que não ia passar vergonha, preferiu desistir da luta. E acaba aí. Né? Então, mais uma consagração para o Zezão. Cada vez que o Zezão entra no ringue e fala-se ali da possibilidade de ele melhorar a vida da mãe dele, o sujeito vira uma máquina e sai batendo todo mundo que ele acha na frente. Né? A gente tem que proteger o Zezão do mundo, tadinho. O objetivo da vida dele era, ao menos, dar uma casa para a mãe. O objetivo dele era dar uma casa para a mãe dele. Né? É o que o Zezão tem na sua mente, no seu coração. Né? Ele, assim, ele não está lutando por gosto, ele está lutando por necessidade de dar uma vida melhor para sua família. Tá? Então, esse é o Zezão. O treinador, você vê que ele fazia aquelas coisas por gosto. Ele estava ali por gosto, porque era o que ele gostava de fazer. E esse aqui é o antagonismo entre os dois protagonistas, né? Tem o Zezão desse lado, o treinador desse, eles estão juntos, mas cada um tem um objetivo diferente, cada um tem um jeito de pensar diferente. O Zezão parece uma criança gigante, né? Você vê que ele não sabe nem se virar na hora da troca de ofensa lá, que é uma coisa que faz parte do boxe, né? E o treinador pilhado ali, querendo mais e mais, querendo sangue. Inclusive o Zezão saiu respirando, tipo, se afogando em sangue ali, os dois, né, se afogaram em sangue. Ali o Juan achou muito massa, tá ok? Esses capítulos eu achei muito legal, porque mostra a questão da hipocrisia da imprensa, mostra a questão do racismo, e mostra um pouco da personalidade dos dois de novo, desse embate de personalidade dos dois protagonistas aí, que é o treinador e o Zezão. Tá? Vamos ver o que vocês têm a dizer aí mais. Vocês querem comentar mais alguma coisa, falar, se colocar? Aí vocês podem escrever, podem falar no áudio. Estão gostando do livro? Podem falar aí. O Juan eu sei que está gostando, né? O Nicolas também. Legal demais. É um livro que a gente lê rápido, porque os capítulos são curtos, a prosa assim, ela é dinâmica, ela vai tipo, correndo, né? É um relato que o treinador está fazendo ali de maneira bem informal. Muito bacana, Nicole está gostando.
Deixa eu ver quem mais está na live aqui. Mariane, o Rian, a Sara, o Thiago, o Vitor, Rosa, a Nicole Scarapan. Faltando. Já estou faltando. Mas vou começar a participar. Beleza, Juan. Muito bom livro. Primo, guarda. Amanda Miranda está gostando. Letícia, Juan. Bom, amanhã a Vânia não veio hoje. Deve estar exausta. Deve ter dormido depois que voltou do cursinho. Mas a Sara eu converso com ela amanhã, que a Sara não quer mais falar do livro aqui. Só pessoalmente. É uma comida ruim servida com um prato bonito. Livro muito bom. Até agora mostrou várias questões importantes, problemas de forma leve, porque o treinador que nada daquele jeitão. Legal. Giovana Moraes. Vamos lá. Mais alguém? Sara, hoje os capítulos não foram cheios de ofensas. Poderia fazer sua contribuição aí. Foi mais leve hoje. E tocou em questões importantes. Sensacionalismo da imprensa, racismo. Bom, para a semana que vem, são 23, 24 e 25. Sim, tem sim. Puxei. Mal acostumado. Tem bala. Para a semana que vem, vai ficar então os capítulos 23, 24 e 25 para vocês trazerem lidos. Não dá, da página 107 até dá 12 páginas, muito pequeno. E daí no dia a gente vai ler o 26 e 27, que também são minúsculos. Beleza? Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Tirando algumas falas de personagens. Mas é o mundo do boxe, os caras são assim mesmo. Imprensa, botou na ponta da má frase do outro jogador, o treinador ficou puto. Vou falar uma frase aqui do próximo dia. Zezão encheu o olho de água e a menina começou a chorar. Tem um coração muito mole para a mulher, o que faria um alvo fácil para piranhas. Ai. Vamos lá. Por mais que seja importante, é dar alguns pontos que não deixo de seguir. Que não me deixaram de surgir. Tanto certo, mas o não mudou ainda. Ok. Que mataram o treinador. Acho que é a namorada do Zezão vai aparecer, será? Não sei. Não acabei de dar um spoiler aí, que o Zezão vai ter uma namorada séria. Segunda luta em Las Vegas. Vai ter mais lutas. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês. A gente se vê semana que vem. Depois eu deixo lá no grupo certinho, que é os capítulos 23, 24 e 25, para trazer lido. E dou boa noite para vocês. Pessoal que vai fazer a prova amanhã e ainda não estudou. Não, mas a namorada é do Zezão, não é do treinador. O treinador tem a esposa dele lá, que ele não gosta. Tá bom? O Zezão vai tratar muito bem a namorada dele. Mas eu não vou dar spoiler mais não, né? O Guilherme tá pedindo. Então agradeço a presença de vocês. Quem ainda não estudou vai estudar bons estudos, né? Boa prova amanhã. Amanhã a gente se vê, né? Tanto uma turma quanto a outra aí do terceiro ano. E boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aí. Não dá spoilers. Então, tchauzinho, pessoal. Boa noite.